A Universal é a maior diversão de Orlando? Se você tem rede social, já viu alguma dessas fotos. As pessoas na frente da bola, tomando cerveja manteigada, com o Shrek, com os Minions e até mesmo se divertindo na terra do Super Mario. E todos os seus lugares ficam nos parques e no complexo da Universal. E hoje vamos mostrar exatamente por que a Universal tem que estar no seu roteiro. Todos os parques, hotéis e tudo que faz esse espaço único. Universal tem 3 parques: o Universal Studios, o Island of Adventure e o mais novo parque de Orlando, o Epic Universe. Vamos falar na sequência que eles foram criados. O primeiro foi o Universal Studios Florida. Esse parque ele nasceu da ideia do visitante estar ali numa experiência de estar dentro de um filme. Afinal, a Universal é o quê? Um estúdio de cinema. Então eles quiseram trazer essa experiência. No começo tinha várias atrações que mostravam bastidores das filmagens e tudo mais. Tinha uma atração que você passava dentro do filme Tubarão, outro que você vivia o filme Twister e muitas outras. E hoje que a gente tem dessa parte são shows de maquiagem de monstro e uma apresentação com animais adestrados. A única atração que sobreviveu desde a abertura do Universal até agora é a atração de ET, que tá velhinha sim, é mais simples sim, mas é maravilhosa, então vamos ver. Mas os filmes não perderam espaço. As atrações só mudaram para ser de uma forma em que as pessoas agora vivam dentro do filme. Hoje o parque tem diversas atrações, shows e uma infinidade de restaurantes. Todas essas atrações são divididas em regiões. A primeira, logo na entrada, é a dos Minions. Lá tem brinquedos e uma cafeteria especial dessa turminha. Uma área super colorida e super divertida. Logo na sequência, você entra em Nova York, com atrações como Transformers, Revenge of the Mummy, que é a da múmia, e uma específica do Jimmy Fallon. Essa área tem cenários muito inspirados em estúdios de Hollywood e inclusive ainda usada para gravações de filmes e séries. Se não tiver nada sendo gravado lá, você consegue literalmente tirar foto numa rua como se você estivesse em Nova York. Já em São Francisco, é uma região que você vai encontrar mais cafés, o lago, restaurantes, as fotos ali ficam lindas. E a atração que você não pode perder dessa área é de Fast and the Furious. É super bobinha, não é tão perigosa assim, ela é super rápida e tudo mais, mas ela é bem divertida. Springfield é, claro, Simpson. Lá você encontra atrações inspiradas e também um Moe's Bar, que você pode literalmente entrar e sim, pedir a sua bebida. Essa é uma região que estava em muita especulação se ia ser mantida ou não. A área mais nova do parque é a DreamWorks Land. Sim, inspirada em Shrek e outros filmes da DreamWorks, que foi inaugurada recentemente com vários espaços focados nos pequenos. Sim, as crianças pequenas acabavam não tendo tantos brinquedos assim que eles podiam utilizar na Universal Studios. Claro, a área mais visitada é a do Harry Potter. No caso aqui desse parque é The Wizarding World of Harry Potter, o Diagon Alley. Nada mais ainda, o Beco Diagonal. Essa área eu sou super suspeita, mas ela é simplesmente espetacular. Você entra em Londres, você vê a casa do Sirius Black, o ônibus roxo, o United Bus, que você pode inclusive tirar uma foto e pode atravessar os tijolos para chegar no Beco Diagonal. É uma região 100% imersiva, cheia de detalhes e lojinhas. No Beco Diagonal você pode explorar cada cantinho, inclusive o Nocturne Alley, o Beco das Artes das Trevas, que a gente vê muito rapidamente em um dos filmes do Harry Potter. Também tem a atração Escape from Gringotts, que é o quê? Não é nem a melhor, nem a pior, mas se você é fã do Harry Potter, você tem que ir. Aqui, você também consegue pegar o trem para Hogwarts, mas para você pegar o trem, você precisa ter um ingresso específico, que é o Part to Park, que a gente vai explicar daqui a pouquinho como ele funciona. É também nesse parque, no Universal Studios, que acontece a Halloween Horror Nights, a festa de Halloween mais famosa e uma das mais assustadoras de Orlando. A Universal todo ano monta casas temáticas, labirintos específicos, inspirados em filmes e também em atrações únicas, porque a Universal sabe criar terror. Se tem uma coisa que a Universal sabe criar, é terror. Se você gosta desse tipo de evento, vale muito a pena você colocar no seu calendário, mas precisa ter um ingresso separado.
tá? Então, se você quer ir no Hollywood Horror Nights, você precisa ter um ingresso à parte para isso. Mas não se apegue só a Halloween. Durante o ano inteiro, há várias festas temáticas, como o Natal com paradas, a Mardi Gras, que é a versão deles do carnaval, e vários outros eventos com shows ao longo do ano. Saindo do Universal Studios e indo para o segundo parque, o Island of Adventure. Na vida real, a gente ia demorar 5 minutos para ir de um parque ao outro, porque ele fica literalmente ao lado. Você, inclusive, consegue visitar os dois parques ao mesmo dia, mas para isso você precisa ter um ingresso específico, que é o Park to Park. Esse é o mesmo ingresso que te dá direito a usar o trem de Hogwarts, ou fazer esse percurso caminhando também, se você preferir. Você pode comprar o Park to Park, mas você também pode comprar um passe que permita você ir um dia no Island of Adventure e o outro dia no Universal Studios. A única diferença entre os dois é que você não pode usar o trem de Hogwarts e que você não pode ficar indo de um parque para o outro no mesmo dia. Um dia você visita um, no outro você visita outro. Falando do parque, o Island of Adventure é dividido por ilhas temáticas. A primeira é a Marvel Super Hero Island. Opa, Marvel? Na Universal? Tá certo? Eu tô vendo o vídeo certo? Sim. Aqui tem um detalhe muito curioso sobre contratos. Apesar da Disney ter comprado os direitos da Marvel, por contrato, ela não pode usar os personagens que a Universal tem direito de utilizar nos parques de Orlando, nos seus parques de Orlando. Por isso, é na Universal que você encontra o Homem-Aranha, Hulk e o Capitão América, e não na Disney. A Disney pode sim explorar esses personagens em outros parques que não seja em Orlando. Eu sei, confuso, mas é coisa de contrato, eles se acertaram e assim a banda toca. Nessa área, há vários simuladores e meet and greet com os heróis. Você consegue tirar foto, tem interação com o Homem-Aranha. Inclusive, tem um restaurante super legal que você consegue encontrar com esses personagens. Você senta na mesa e eles vão lá visitar vocês. Então, se você tem uma pessoa ou uma criança que gosta muito, talvez valha a pena essa experiência. E é nessa área que você também encontra a montanha-russa do Hulk. Essa montanha tem várias inversões, é uma montanha muito rápida, muito legal e você precisa visitar se você gosta de aventura e se você gosta de adrenalina. Já na próxima ilha, você literalmente vai precisar da sua capa de chuva, porque a Toon Lagoon só tem brinquedos com água, ou praticamente só isso. É uma região que você encontra personagens como o Popeye e o Pica-Pau. Eu nunca tive problema com brinquedos de água, eu até gosto. Mas eu não gosto de ficar carregando muitas coisas para o parque. Então, ficar levando roupa para trocar, capa de chuva e etc. é ruim, eu não gosto. Então, é uma região que eu acabo explorando pouco. Mas os brinquedos de água daqui realmente molham bastante, então se prepare. Entre essa e a próxima ilha tem a atração do Kong, que sempre tem filas imensas, mas é super divertida. Em Jurassic Park, você encontra a ambientação idêntica ao primeiro filme. Você entra naqueles portões gigantes e faz passeios e tudo envolvendo até mesmo as folhagens e todas as plantações, parece que é igual, idêntico ao primeiro filme. É lá que você também tem uma atração que você faz um passeio de barco e termina com uma surpresinha e um banho inesperado no final. E também tem, óbvio, a Velocicoaster, que é uma das melhores montanhas-russas do mundo. Sim, eu vou repetir. A Velocicoaster é uma das melhores montanhas-russas do mundo. Ela é muito rápida, claro, tem várias inversões e de lá de cima dá até para ver Hogwarts de cabeça para baixo. Eu sei que eu comentei da montanha-russa do Hulk, que vocês não podem perder, mas essa montanha-russa aqui é a melhor da vida. Se você gosta de um pouquinho... Não. Se você gostar de muita adrenalina e não passar mal, eu recomendo altamente você ir na Velocicoaster. E falando em Hogwarts, logo depois do Jurassic Park, você chega em Hogsmeade. E aqui vai uma explicação para quem não leu o livro. Hogsmeade é literalmente o vilarejo dos bruxos próximo a Hogwarts. Então, em alguns finais de semana, os estudantes de Hogwarts podem ir visitar esse vilarejo. E é exatamente essa a inspiração dessa região. É ali que todo mundo tira aquela foto linda na frente do castelo de Hogwarts. E também você encontra várias lojinhas e várias oportunidades de comprar vários tipos de produtos, desde doces, varinhas, roupas, cadernos, postais, o que você pensar ali eles vão vender.
E as varinhas, você consegue utilizá-las de forma imersiva durante toda essa região e também do Universal e também no Epic Universe. Com a varinha, você faz feitiços e elas trabalham várias coisas, desde coisas de água e também fazer as coisas mexer dentro das lojas. Assim, diferente, com bastantes feitiços e imperdível se você gosta de Harry Potter. Também é nas regiões de Harry Potter, como essas, que você consegue comprar a cerveja amanteigada. Minha recomendação, compre uma cerveja amanteigada se você nunca experimentou e divida entre toda a turma. Depois vocês decidem se vocês querem tomar mais. Ah, e não tem só um tipo de cerveja amanteigada. Tem cerveja amanteigada congelada, quente, tem ela em formato de brownie, em formato de sorvete, em formato de crepe lá no Epic Universe. Então, assim, vocês vão ter bastantes oportunidades de experimentar a cerveja amanteigada e também muitas oportunidades de comprar várias coisas, gente. Então, se controle, por favor. Mas não é só compra que tem nesse lugar. Aqui a gente tem 3 atrações. A Forbidden Journey, que é literalmente uma atração que você está jogando quadribol junto com um time de Hogwarts e você tem a possibilidade, porque toda a fila é dentro do castelo de Hogwarts. Sim, eles fazem você esperar, mas te dão várias oportunidades de fotos e se encantar e ficar vendo todas as cenas dos filmes. Tem a montanha-russa do Hagrid, a Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. E essa montanha-russa, ela é simplesmente maravilhosa. Ela não é a melhor, mas ela é maravilhosa. Se você tem medo de montanha-russa, eu sugiro você ver vídeos ou pegar spoilers do que acontece nela. Ela tem 2 grandes surpresas. A primeira eu sabia, a segunda não. E aí essa segunda quase me deu um gelinho na barriga. Mas foi legal, diverti, dei bastante risada depois. Então, se você gosta, vale a pena você pesquisar só para você não levar tanto susto assim. Ou, se você quiser o destino te levar, né? Cada um com cada um. O Flight of the Hippogriff já é mais infantil e é bom para quem não arrisca muito no Hagrid, tá? Mas ela tem uma vista bem bonita do castelo e vale a pena, principalmente se você tem criança e que essa criança goste bastante de Harry Potter. Há um setor inteiro em reforma e a Universal até agora não falou o que eles vão fazer. Algumas pessoas especularam que poderia ser Wicked, outras que poderiam ser mais uma extensão do Harry Potter, mas aí, gente, daqui a pouco só vai ser Harry Potter, vai sobre outra coisa. Então, eu torceria a Wicked. E por fim, mas não menos importante, a última parte é do Dr. Seuss. Aqui no Brasil, ele é menos conhecido, mas tem alguns filmes como O Gato no Chapéu, o Chapéu no Gato, e também aquele Coisa 1, Coisa 2, é tudo do Dr. Seuss. É uma parte bem bonitinha, bem colorida e com bastante brinquedos para as crianças, porque vocês viram, não tem tanta coisa assim para criança. Então, é uma região bem gostosa, tem uma batata maravilhosa, então se vocês estiverem com fome, recomendo bastante, vou colocar ela aqui para vocês verem exatamente qual batata que é, e vocês conseguem nessa região também ter um pouco de respiro e admirar toda a Island. Agora vamos falar do mais novo parque de Orlando. E, lógico, o mais novo parque da Universal, o Epic Universe. A história dele é bem diferente e eles fizeram de uma forma muito legal, porque foi quase um ano com muitos spoilers e muitas coisas, deixando todo mundo contando literalmente os dias para o Epic Universe. O parque ele é dividido em 5 mundos, conectados por portais. E qual que é a pegada aqui do Epic Universe? Todos esses portais é abertos com uma moeda. E magicamente, naquele dia que você está visitando, essas moedas estão todas alinhadas no portal do Epic e você consegue visitar todos esses mundos em um único dia. Esses 5 mundos são o Celestial Park, que é o coração de todo o parque. Ali tem uma montanha-russa, a Stardust Racer, e também um carrossel interativo. É uma parte muito linda, com bastante água, bastante região, uma fonte. E lá do fundo você consegue ver o Helium, que é o mais novo hotel da Universal. Toda essa região foi construída exatamente para ser um hub central de todos os outros mundos.
Tem restaurante, tem café, então ali você consegue navegar muito tranquilamente e também acessar os outros mundos. O How to Train Your Dragon, Isle of Berk, é a atração baseada no Como Treinar Seu Dragão. Ali tem várias atrações, uma aquática, uma montanha-russa, um show exclusivo e restaurantes temáticos. O brinquedo de água, ele é bem legal, porque é aquele que você entra dentro de um barquinho e você, entre os barcos, fica jogando água um no outro para ver quem que vai conseguir se molhar mais. A montanha-russa também, ela já é mais pro lado infantil, exatamente porque é uma região, né, de Como Treinar o Seu Dragão. Você também consegue visitar o Banguela ou qualquer um dos dragões que esteja ali, além de participar de um show, e esse show só tinha antes na China, e é o primeiro lugar do mundo, depois da China, que está recebendo esse show de Como Treinar o Seu Dragão. O Dark Universe já é a proposta da Universal de mergulhar 100% no mundo dos monstros. Ali, Frankenstein e Drácula dividem a mesma região, ou melhor, quase a mesma região. Porque todo o Dark Universe você tem os caçadores, os monstros, e quem tá criando os monstros, todo mundo andando por ali, e um com medo, ou um buscando se esconder do outro. Você pode comer numa caverna com vários caçadores de monstros, você pode visitar o Frankenstein, e você também consegue andar em 2 brinquedos diferentes. Uma montanha-russa e um brinquedo muito parecido com o Forbidden Journey do Harry Potter, mas com animatronics, que basicamente é aqueles brinquedos elétricos que vai se misturando junto com telas, para uma experiência bem tenebrosa. O Super Nintendo World é a área do Super Mario. Essa área já existia no Japão e na Califórnia, então foi menos novidade entre todas as coisas do web. Ali tem várias atrações, você compra uma pulseira e essa pulseira você vai batendo ela ao longo de vários dias ou ao longo de toda a sua visita, e também muitas atividades imersivas. Além disso, também tem atrações como o Yoshi, do Mario Kart e, óbvio, muitas oportunidades de compra e também alimentação. O último mundo do Epic Universe é o Wizard World of Harry Potter, mas aqui é o Minister of Magic. Com inspiração nos filmes Animais Fantásticos, essa região é ambientada na França de 1920. Então, tudo ali vai colidir exatamente com as questões que a gente vê no filme Animais Fantásticos. Então, pode se preparar para ver muitos animais fantásticos e diferentes, e toda a região imersiva na França da década de 20, mas claro, a França dos bruxos. Nessa região tem shows e tem uma única atração, que é o Minister of Magic. Essa atração tem uma fila deslumbrante. Isso aqui que você tá vendo é uma fila, não é o brinquedo, é a fila. Com vários detalhes que os fãs vão descobrir aí, vão reconhecer. Você, inclusive, tem a oportunidade de passar pelo Flur, né? A gente fazer a navegação no Flur e chegar no Minister of Magic. O Epic Universe veio exatamente para consolidar a Universal como especialista nessa questão da imersão. Vocês repararam que quando eu falei de Epic, tudo era muito imersivo. Diferente dos outros parques, aqui você não vê outras áreas enquanto você está nela. Então, quando você está no Super Mario, você não está vendo o Dark Universe, por exemplo. Cada mundo é completamente isolado. Existe uma diferença clara entre parques temáticos e parques de diversão. A Universal sempre foi mais na pegada de parque de diversão ao invés de parque temático. Qual que é a principal diferença entre parque de diversão e parque temático? Teoricamente, um parque temático você vai estar totalmente imersivo. Então, quando foi construída a parte do Harry Potter, a Universal conseguiu dar o primeiro passo, porque você entrava ali e você estava totalmente imersivo naquela experiência. Mas tanto a Universal quanto a Island of Adventure, quando você está numa parte, você consegue ver outra região. Então, você está lá na parte do Hulk e você consegue ver as outras regiões que você está enxergando dos outros lados. A mesma coisa acontece com a Universal. Já no Epic, tudo isso foi resolvido. É realmente 100% um parque temático. A Universal conseguiu provar que consegue sim fazer um parque totalmente imersivo. E isso faz toda a diferença. Peraí, e o Volcano Bay? Volcano Bay é o parque aquático da Universal.
Ele tem literalmente no meio do parque um vulcão, por isso que chama Vulcano. E ali, obviamente, tem várias atrações aquáticas. É um ótimo dia de descanso no meio da viagem, principalmente para você relaxar, porque, gente, dia de parque é cansativo. Você consegue muitas vezes incluir um parque aquático sem quase nenhum custo ou com custo muito reduzido e assim deixar a sua viagem também um pouco mais relaxante. Um dia de parque vai te causar bolha no pé, dor nas costas, e um dia de descanso no parque aquático vai te trazer a tranquilidade para você começar o próximo dia mais energizado e com certeza mais tranquilo. Se a Universal oferece parque, ela oferece também hotel. Afinal, ela quer que todo mundo esteja muito bem abastecido para conseguir chegar nos seus parques. A Universal tem hotéis de todos os tipos e para todos os bolsos, desde os mais econômicos até os mais luxuosos. O Universal Endless Summer Resort tem o Surfside e o Duckside, e são os mais econômicos e os mais simples que a Universal oferece. No Cabana Bay Beach, você está do lado do Volcano Bay e, claro, tem um acesso mais facilitado e rápido ao parque. Já na categoria Economica Plus, a gente vai ter o Aventura Hotel, o Stella Nova e o Terra Luna. O Stella Nova e o Terra Luna são hotéis novíssimos, criados e inaugurados esse ano, em 2025, para a Universal, exatamente por conta da inauguração do Epic. Então, eles são os hotéis mais novos da Universal nas categorias mais econômicas. Já na categoria Premium, a gente vai ter o Lewis Portofino Bay Hotel, o Hard Rock, o Royal Pacific, o Sapphire Falls e, claro, o Helios Grand Hotel. O Helios é o mais novo hotel. Ele foi inaugurado juntamente com o Epic. O Epic inaugurou no dia, ele inaugurou no dia seguinte. E o Helios, ele tem uma vista não só premium e única do Epic Universe, mas também um restaurante lá no topo, bem exclusivo. Comparando com a Disney, os hotéis da Universal costumam ser mais em conta dentro da mesma categoria. Então, quando você compara econômico com econômico, geralmente os hotéis da Universal costumam ter uma tarifa mais reduzida. Quero falar de alguns pontos importantes que nós brasileiros, quando estamos vindo para Orlando, não levamos em consideração. A alimentação boa e transfers. Quando a gente fala de parques, nós brasileiros temos muita experiência de lanchinho para o parque, comer pouco para a gente não passar mal. As nossas mães nos ensinaram assim e foi o jeito que a gente viveu e até aí deu certo. Mas quando a gente está falando de uma viagem como essa, a alimentação também pode ser uma experiência. Afinal, você vai encontrar comidas e experiências ali que só tem naquele lugar. Então a Universal faz isso muito bem. Ela tem uma gama muito grande de chefes e listagens específicas de ingredientes, produtos, que você só vai experimentar lá. E é muito comum, até nos Estados Unidos, a gente encontrar blogs e pessoas especializadas só nesse tipo específico de comidas de parques, porque Orlando vive isso muito forte. Não só os parques, mas também a alimentação. A gastronomia da Universal é um destaque à parte. Tem chefes premiados, pratos únicos que você só encontra lá, ou que só tem durante aquele período, ou que só tem naquela região, ou que só tem naquele parque. Por isso, não fique só no vou levar um lanchinho para o parque. Dá para comer bem, com experiências únicas, algumas completas, algumas um pouco mais simples, e gastar uns bons dólares com uma alimentação um pouco mais especial. Quer dizer que eu vou fazer isso sempre? Quer dizer que eu só vou ficar comendo nos parques? Não, mas quer dizer que você consegue sim ter uma experiência única ali dentro. E falando de transfer, a Universal tem um transfer especial, saindo do aeroporto de Orlando para os parques da Universal. Então, se você for ficar na Universal, vale a pena verificar e, claro, economizar. Ah, e uma dica que eu sempre vou trazer, não importa o parque. Pare e admire onde você está. Na Universal tem bastante lagos, tem bastante lugares, bastante cenas bonitas que você precisa parar um instante, respirar e assimilar onde você está. A gente rala tanto, guarda tanto dinheiro para poder viver esses momentos, que se a gente ficar só em fila, correndo e acompanhando para o próximo evento para não perder, a gente acaba esquecendo o que viveu. Na verdade, esses momentos lá passam muito rápido. Um dia é assim. Quando viu, você já passou o dia inteiro e você talvez, quando voltar para casa, vai demorar para entender. Peraí, o que eu fiz primeiro naquele dia? Como que foi o meu dia no Universal mesmo? Então, aproveite esses momentos para você também curtir.
Pegue a sua bebida, pegue a sua comida, sente e admire exatamente onde você está. Valorize a sua conquista e, principalmente, guarde na memória, e não só no celular, exatamente aquilo que você está vivendo.